Dizem que, nos momentos mais frágeis da nossa existência, o véu entre o que é visível e o que é eterno se torna tão fino, tão tênue, que quase podemos tocá-lo. É como se a alma, em sua dor mais profunda, abrisse uma fenda para que a luz que não é deste mundo pudesse, enfim, espreitar. E foi exatamente nessa fenda, nesse abismo de desamparo e exaustão, que uma médica, de quem vamos apenas nos referir assim, uma mulher de ciência e razão, jurou ter encontrado o mais puro e inexplicável vislumbre do sagrado. Uma criança de luz. Imagine, por um instante, o peso que se carrega nos ombros de alguém cuja profissão é confrontar a fragilidade da vida todos os dias. Ela, uma cirurgiã brilhante, de mãos firmes e mente afiada, dedicava-se de corpo e alma a remendar o quebrado, a lutar contra o irremediável. Mas, por trás da sua armadura de bisturis e jalecos impecáveis, existia uma alma que, naquele período, estava em pedaços. Há poucos meses, uma sombra havia se estendido sobre sua vida, roubando-lhe o brilho, a doçura de sua irmã mais nova, numa batalha implacável que nem toda a sua ciência pôde vencer. A medicina, que sempre fora seu refúgio e sua paixão, de repente parecia um campo de batalha onde ela havia falhado, onde a morte, impiedosa, havia cantado vitória. E, com essa derrota, veio um vazio dilacerante, uma descrença silenciosa que corroía sua fé em tudo, até em si mesma. As noites se estendiam em uma solidão densa e pesada. Seu apartamento, antes um lar acolhedor, transformará-se num labirinto de memórias e silêncios. O cheiro dos livros, as fotografias na estante, cada objeto parecia sussurrar a ausência daquela que se fora. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, envolta numa manta de lã, sem conseguir dormir, o olhar perdido na escuridão lá fora, ou fixo no vazio de suas próprias mãos. O cansaço físico da jornada no hospital se misturava a uma exaustão da alma, uma fadiga que nem o sono mais profundo parecia capaz de aplacar. Era um luto não só pela pessoa amada, mas também por uma parte de si mesma que parecia ter morrido com ela, a esperança, a alegria, a leveza. A dúvida, como um parasita sorrateiro, roía a base de suas certezas. Existe algo além daqui? Algum propósito para tanta dor? Ou somos apenas matéria que se dissolve, sem eco, sem rastro? Naquela noite em particular, a angústia era quase insuportável. Uma chuva fina tamborilava lá fora, um som monótono que só intensificava o sentimento de isolamento. Ela se sentia como um navio à deriva, sem bússola, sem porto. As lágrimas, há tanto tempo reprimidas, finalmente ousaram escorrer, quentes e abundantes, um rio de dor que ela já não tinha forças para conter. Era uma entrega total à melancolia, um ponto de ruptura onde a resistência cede e a vulnerabilidade se expõe crua. E foi nesse exato instante, quando a desesperança atingiu seu ápice, que algo muito sutil começou a mudar no ambiente. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi um calor. Um calor gentil, quase imperceptível a princípio, que parecia emanar do ar ao seu redor, como se uma brasa invisível tivesse sido acesa. Ela notou, mas atribuiu à sua imaginação, ao corpo exausto. Mas o calor se intensificou, um abraço morno que, estranhamente, não a incomodava. E então, veio a luz. Não a luz elétrica da lâmpada, nem o brilho pálido da cidade, mas uma luminosidade suave, etérea, que parecia brotar das paredes, do próprio tecido do ar. Uma luz que não criava sombras, mas as dissolvia, preenchendo o quarto com um fulgor dourado e sereno. Era como o orvalho da manhã, capturado e condensado em um brilho suave. Ela ergueu o olhar, ainda nublado pelas lágrimas, e foi então que o impossível se manifestou. Bem ali, no centro do seu quarto, onde antes havia apenas o vazio, materializou-se uma forma. Uma silhueta. Não era uma pessoa adulta, nem um vulto assustador. Era a presença de uma criança. Uma criança feita de luz. Não tinha traços definidos como os de um corpo humano, mas a forma era inconfundível, pequena, delicada, envolvida por um brilho que era quase sólido, como se fosse tecida pelos raios mais puros do sol. Seus olhos, embora não fossem olhos no sentido humano, transmitiam uma sabedoria ancestral e uma paz tão profunda que o ar pareceu se adensar de quietude. Não havia medo nela, apenas uma curiosidade sobreposta por uma reverência que a paralisava.
A criança de luz não se moveu, não falou com palavras. Mas sua presença era uma linguagem em si. Um silêncio que falava volumes. Uma irradiação de amor e consolo que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser. A médica sentiu algo que há muito tempo não sentia, uma paz que transcende todo entendimento, uma sensação de ser amparada, vista, profundamente amada. Era como se a criança de luz pudesse ler sua alma, sua dor mais íntima, e com um único olhar, com sua mera existência, dissesse, eu sei. E está tudo bem. O tempo pareceu suspender-se naquele quarto, a chuva lá fora silenciou, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas ela e aquela manifestação de pura luz e inocência. E então, aconteceu o toque. Lentamente, a criança de luz estendeu uma de suas mãos, ou o que parecia ser uma mão de luz pura, e pousou-a suavemente sobre o peito da médica, exatamente onde a dor do luto se aninhava mais profundamente. Não houve impacto físico, mas a sensação foi de um calor imenso, curativo, que se espalhava por seu corpo como um bálsamo. Era um toque que não era deste mundo, que parecia infundir não apenas calor, mas também uma compreensão, uma verdade há muito esquecida. Naquele instante, ela não ouviu palavras, mas uma mensagem clara e inequivocamente gravada em seu espírito, que o amor nunca morre, que a vida é um ciclo sagrado, e que, mesmo nas maiores perdas, existe uma continuidade, uma presença que zela, que cuida. Que a luz da sua irmã não se extinguira, mas se transformará, e que ela, a médica, não estava sozinha em sua jornada. Sua tristeza não foi eliminada, mas transfigurada. A dor permaneceu, mas agora vinha acompanhada de uma serena aceitação e uma fé renovada na beleza do que é eterno. A criança de luz permaneceu por mais alguns momentos, sua aura preenchendo o quarto, antes de, tão suavemente quanto veio, começar a esmecer. Não desapareceu abruptamente, mas se diluiu na luz dourada que ainda pairava, até que restou apenas a penumbra familiar do quarto, o som da chuva recomeçando lá fora e, dentro dela, uma quietude profunda, um novo tipo de esperança. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma, aquela que pesava mais do que qualquer fardo, havia sido magicamente aliviada. As lágrimas ainda vieram, mas agora eram lágrimas de gratidão, de um alívio que parecia brotar de um poço sem fundo. A médica não contou a ninguém o que viu. Como explicaria algo tão intangível, tão divino, aos seus colegas de bisturi e diagnósticos precisos? Ela sabia que era uma experiência para guardar no mais íntimo de seu ser, uma prova silenciosa de que há mais no universo do que nossa ciência pode medir, do que nossos olhos podem ver. Sua vida não mudou radicalmente em termos externos, ela continuou a trabalhar, a salvar vidas, mas sua perspectiva se transformou por completo. Aquele toque, aquela presença, a ensinou a ver a dor não apenas como um fim, mas como um portal. Ela passou a encarar seus pacientes não apenas como corpos a serem curados, mas como almas em busca de consolo, de luz. Sua empatia se aprofundou, sua compaixão se expandiu. A chama da esperança, que parecia extinta, reacendeu-se, não com a força da negação da dor, mas com a sabedoria de que, mesmo na sombra mais densa, existe sempre uma criança de luz esperando para nos lembrar do amor que transcende tudo. E se, no fundo, a verdadeira cura não vier apenas dos remédios, mas da luz que nos encontra quando mais precisamos? E se, em nossos momentos de maior fragilidade, o próprio céu se inclina para nos sussurrar que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia? Talvez os anjos sempre estejam por perto, não em grandiosas aparições, mas em suaves lembretes de luz, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto à possibilidade do milagre que habita o invisível. Se essa história tocou seu coração, ou se você já sentiu a presença de algo inexplicável, de um toque que não era deste mundo, ou de uma luz que se acendeu em sua noite mais escura, eu te convido a compartilhar sua experiência, sua luz, nos comentários abaixo. E se deseja que mais sussurros do invisível cheguem até você, que mais histórias de fé e esperança iluminem seu caminho, então inscreva-se no canal para continuarmos a jornada juntos, explorando os mistérios que nos conectam ao sagrado. Dizem que, nos momentos mais frágeis da nossa existência, o véu entre o que é visível e o que é eterno se torna tão fino, tão tênue, que quase podemos tocá-lo. É como se a alma,
em sua dor mais profunda, abrisse uma fenda para que a luz que não é deste mundo pudesse, enfim, espreitar. E foi exatamente nessa fenda, nesse abismo de desamparo e exaustão, que uma médica, de quem vamos apenas nos referir assim, uma mulher de ciência e razão, jurou ter encontrado o mais puro e inexplicável vislumbre do sagrado. Uma criança de luz. Imagine, por um instante, o peso que se carrega nos ombros de alguém cuja profissão é confrontar a fragilidade da vida todos os dias. Ela, uma cirurgiã brilhante, de mãos firmes e mente afiada, dedicava-se de corpo e alma a remendar o quebrado, a lutar contra o irremediável. Mas, por trás da sua armadura de bisturis e jalecos impecáveis, existia uma alma que, naquele período, estava em pedaços. Há poucos meses, uma sombra havia se estendido sobre sua vida, roubando-lhe o brilho, a doçura de sua irmã mais nova, numa batalha implacável que nem toda a sua ciência pôde vencer. A medicina, que sempre fora seu refúgio e sua paixão, de repente parecia um campo de batalha onde ela havia falhado, onde a morte, impiedosa, havia cantado vitória. E, com essa derrota, veio um vazio dilacerante, uma descrença silenciosa que corroía sua fé em tudo, até em si mesma. As noites se estendiam em uma solidão densa e pesada. Seu apartamento, antes um lar acolhedor, transformará-se num labirinto de memórias e silêncios. O cheiro dos livros, as fotografias na estante, cada objeto parecia sussurrar a ausência daquela que se fora. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, envolta numa manta de lã, sem conseguir dormir, o olhar perdido na escuridão lá fora, ou fixo no vazio de suas próprias mãos. O cansaço físico da jornada no hospital se misturava a uma exaustão da alma, uma fadiga que nem o sono mais profundo parecia capaz de aplacar. Era um luto não só pela pessoa amada, mas também por uma parte de si mesma que parecia ter morrido com ela, a esperança, a alegria, a leveza. A dúvida, como um parasita sorrateiro, roía a base de suas certezas. Existe algo além daqui? Algum propósito para tanta dor? Ou somos apenas matéria que se dissolve, sem eco, sem rastro? Naquela noite em particular, a angústia era quase insuportável. Uma chuva fina tamborilava lá fora, um som monótono que só intensificava o sentimento de isolamento. Ela se sentia como um navio à deriva, sem bússola, sem porto. As lágrimas, há tanto tempo reprimidas, finalmente ousaram escorrer, quentes e abundantes, um rio de dor que ela já não tinha forças para conter. Era uma entrega total à melancolia, um ponto de ruptura onde a resistência cede e a vulnerabilidade se expõe crua. E foi nesse exato instante, quando a desesperança atingiu seu ápice, que algo muito sutil começou a mudar no ambiente. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi um calor. Um calor gentil, quase imperceptível a princípio, que parecia emanar do ar ao seu redor, como se uma brasa invisível tivesse sido acesa. Ela notou, mas atribuiu à sua imaginação, ao corpo exausto. Mas o calor se intensificou, um abraço morno que, estranhamente, não a incomodava. E então, veio a luz. Não a luz elétrica da lâmpada, nem o brilho pálido da cidade, mas uma luminosidade suave, etérea, que parecia brotar das paredes, do próprio tecido do ar. Uma luz que não criava sombras, mas as dissolvia, preenchendo o quarto com um fulgor dourado e sereno. Era como o orvalho da manhã, capturado e condensado em um brilho suave. Ela ergueu o olhar, ainda nublado pelas lágrimas, e foi então que o impossível se manifestou. Bem ali, no centro do seu quarto, onde antes havia apenas o vazio, materializou-se uma forma. Uma silhueta. Não era uma pessoa adulta, nem um vulto assustador. Era a presença de uma criança. Uma criança feita de luz. Não tinha traços definidos como os de um corpo humano, mas a forma era inconfundível, pequena, delicada, envolvida por um brilho que era quase sólido, como se fosse tecida pelos raios mais puros do sol. Seus olhos, embora não fossem olhos no sentido humano, transmitiam uma sabedoria ancestral e uma paz tão profunda que o ar pareceu se adensar de quietude. Não havia medo nela, apenas uma curiosidade sobreposta por uma reverência que a paralisava. A criança de luz não se moveu, não falou com palavras. Mas sua presença era uma linguagem em si. Um silêncio que falava volumes.
Uma irradiação de amor e consolo que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser. A médica sentiu algo que há muito tempo não sentia, uma paz que transcende todo entendimento, uma sensação de ser amparada, vista, profundamente amada. Era como se a criança de luz pudesse ler sua alma, sua dor mais íntima, e com um único olhar, com sua mera existência, dissesse, eu sei. E está tudo bem. O tempo pareceu suspender-se naquele quarto, a chuva lá fora silenciou, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas ela e aquela manifestação de pura luz e inocência. E então, aconteceu o toque. Lentamente, a criança de luz estendeu uma de suas mãos, ou o que parecia ser uma mão de luz pura, e pousou-a suavemente sobre o peito da médica, exatamente onde a dor do luto se aninhava mais profundamente. Não houve impacto físico, mas a sensação foi de um calor imenso, curativo, que se espalhava por seu corpo como um bálsamo. Era um toque que não era deste mundo, que parecia infundir não apenas calor, mas também uma compreensão, uma verdade há muito esquecida. Naquele instante, ela não ouviu palavras, mas uma mensagem clara e inequivocamente gravada em seu espírito, que o amor nunca morre, que a vida é um ciclo sagrado, e que, mesmo nas maiores perdas, existe uma continuidade, uma presença que zela, que cuida. Que a luz da sua irmã não se extinguira, mas se transformará, e que ela, a médica, não estava sozinha em sua jornada. Sua tristeza não foi eliminada, mas transfigurada. A dor permaneceu, mas agora vinha acompanhada de uma serena aceitação e uma fé renovada na beleza do que é eterno. A criança de luz permaneceu por mais alguns momentos, sua aura preenchendo o quarto, antes de, tão suavemente quanto veio, começar a esmorecer. Não desapareceu abruptamente, mas se diluiu na luz dourada que ainda pairava, até que restou apenas a penumbra familiar do quarto, o som da chuva recomeçando lá fora e, dentro dela, uma quietude profunda, um novo tipo de esperança. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma, aquela que pesava mais do que qualquer fardo, havia sido magicamente aliviada. As lágrimas ainda vieram, mas agora eram lágrimas de gratidão, de um alívio que parecia brotar de um poço sem fundo. A médica não contou a ninguém o que viu. Como explicaria algo tão intangível, tão divino, aos seus colegas de bisturi e diagnósticos precisos? Ela sabia que era uma experiência para guardar no mais íntimo de seu ser, uma prova silenciosa de que há mais no universo do que nossa ciência pode medir, do que nossos olhos podem ver. Sua vida não mudou radicalmente em termos externos, ela continuou a trabalhar, a salvar vidas, mas sua perspectiva se transformou por completo. Aquele toque, aquela presença, a ensinou a ver a dor não apenas como um fim, mas como um portal. Ela passou a encarar seus pacientes não apenas como corpos a serem curados, mas como almas em busca de consolo, de luz. Sua empatia se aprofundou, sua compaixão se expandiu. A chama da esperança, que parecia extinta, reacendeu-se, não com a força da negação da dor, mas com a sabedoria de que, mesmo na sombra mais densa, existe sempre uma criança de luz esperando para nos lembrar do amor que transcende tudo. E se, no fundo, a verdadeira cura não vier apenas dos remédios, mas da luz que nos encontra quando mais precisamos? E se, em nossos momentos de maior fragilidade, o próprio céu se inclina para nos sussurrar que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia? Talvez os anjos sempre estejam por perto, não em grandiosas aparições, mas em suaves lembretes de luz, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto à possibilidade do milagre que habita o invisível. Se essa história tocou seu coração, ou se você já sentiu a presença de algo inexplicável, de um toque que não era deste mundo, ou de uma luz que se acendeu em sua noite mais escura, eu te convido a compartilhar sua experiência, sua luz, nos comentários abaixo. E se deseja que mais sussurros do invisível cheguem até você, que mais histórias de fé e esperança iluminem seu caminho, então inscreva-se no canal para continuarmos a jornada juntos, explorando os mistérios que nos conectam ao sagrado. Dizem que, nos momentos mais frágeis da nossa existência, o véu entre o que é visível e o que é eterno se torna tão fino, tão tênue, que quase podemos tocá-lo. É como se a alma, em sua dor mais profunda, abrisse uma fenda para que a luz que não é deste mundo pudesse, enfim, espreitar.
E foi exatamente nessa fenda, nesse abismo de desamparo e exaustão, que uma médica, de quem vamos apenas nos referir assim, uma mulher de ciência e razão, jurou ter encontrado o mais puro e inexplicável vislumbre do sagrado. Uma criança de luz. Imagine, por um instante, o peso que se carrega nos ombros de alguém cuja profissão é confrontar a fragilidade da vida todos os dias. Ela, uma cirurgiã brilhante, de mãos firmes e mente afiada, dedicava-se de corpo e alma a remendar o quebrado, a lutar contra o irremediável. Mas, por trás da sua armadura de bisturis e jalecos impecáveis, existia uma alma que, naquele período, estava em pedaços. Há poucos meses, uma sombra havia se estendido sobre sua vida, roubando-lhe o brilho, a doçura de sua irmã mais nova, numa batalha implacável que nem toda a sua ciência pôde vencer. A medicina, que sempre fora seu refúgio e sua paixão, de repente parecia um campo de batalha onde ela havia falhado, onde a morte, impiedosa, havia cantado vitória. E, com essa derrota, veio um vazio dilacerante, uma descrença silenciosa que corroía sua fé em tudo, até em si mesma. As noites se estendiam em uma solidão densa e pesada. Seu apartamento, antes um lar acolhedor, transformará-se num labirinto de memórias e silêncios. O cheiro dos livros, as fotografias na estante, cada objeto parecia sussurrar a ausência daquela que se fora. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, envolta numa manta de lã, sem conseguir dormir, o olhar perdido na escuridão lá fora, ou fixo no vazio de suas próprias mãos. O cansaço físico da jornada no hospital se misturava a uma exaustão da alma, uma fadiga que nem o sono mais profundo parecia capaz de aplacar. Era um luto não só pela pessoa amada, mas também por uma parte de si mesma que parecia ter morrido com ela, a esperança, a alegria, a leveza. A dúvida, como um parasita sorrateiro, roía a base de suas certezas. Existe algo além daqui? Algum propósito para tanta dor? Ou somos apenas matéria que se dissolve, sem eco, sem rastro? Naquela noite em particular, a angústia era quase insuportável. Uma chuva fina tamborilava lá fora, um som monótono que só intensificava o sentimento de isolamento. Ela se sentia como um navio à deriva, sem bússola, sem porto. As lágrimas, há tanto tempo reprimidas, finalmente ousaram escorrer, quentes e abundantes, um rio de dor que ela já não tinha forças para conter. Era uma entrega total à melancolia, um ponto de ruptura onde a resistência cede e a vulnerabilidade se expõe crua. E foi nesse exato instante, quando a desesperança atingiu seu ápice, que algo muito sutil começou a mudar no ambiente. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi um calor. Um calor gentil, quase imperceptível a princípio, que parecia emanar do ar ao seu redor, como se uma brasa invisível tivesse sido acesa. Ela notou, mas atribuiu à sua imaginação, ao corpo exausto. Mas o calor se intensificou, um abraço morno que, estranhamente, não a incomodava. E então, veio a luz. Não a luz elétrica da lâmpada, nem o brilho pálido da cidade, mas uma luminosidade suave, etérea, que parecia brotar das paredes, do próprio tecido do ar. Uma luz que não criava sombras, mas as dissolvia, preenchendo o quarto com um fulgor dourado e sereno. Era como o orvalho da manhã, capturado e condensado em um brilho suave. Ela ergueu o olhar, ainda nublado pelas lágrimas, e foi então que o impossível se manifestou. Bem ali, no centro do seu quarto, onde antes havia apenas o vazio, materializou-se uma forma. Uma silhueta. Não era uma pessoa adulta, nem um vulto assustador. Era a presença de uma criança. Uma criança feita de luz. Não tinha traços definidos como os de um corpo humano, mas a forma era inconfundível, pequena, delicada, envolvida por um brilho que era quase sólido, como se fosse tecida pelos raios mais puros do sol. Seus olhos, embora não fossem olhos no sentido humano, transmitiam uma sabedoria ancestral e uma paz tão profunda que o ar pareceu se adensar de quietude. Não havia medo nela, apenas uma curiosidade sobreposta por uma reverência que a paralisava. A criança de luz não se moveu, não falou com palavras. Mas sua presença era uma linguagem em si. Um silêncio que falava volumes. Uma irradiação de amor e consolo que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser.
A médica sentiu algo que há muito tempo não sentia, uma paz que transcende todo entendimento, uma sensação de ser amparada, vista, profundamente amada. Era como se a criança de luz pudesse ler sua alma, sua dor mais íntima, e com um único olhar, com sua mera existência, dissesse, eu sei. E está tudo bem. O tempo pareceu suspender-se naquele quarto, a chuva lá fora silenciou, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas ela e aquela manifestação de pura luz e inocência. E então, aconteceu o toque. Lentamente, a criança de luz estendeu uma de suas mãos, ou o que parecia ser uma mão de luz pura, e pousou-a suavemente sobre o peito da médica, exatamente onde a dor do luto se aninhava mais profundamente. Não houve impacto físico, mas a sensação foi de um calor imenso, curativo, que se espalhava por seu corpo como um bálsamo. Era um toque que não era deste mundo, que parecia infundir não apenas calor, mas também uma compreensão, uma verdade há muito esquecida. Naquele instante, ela não ouviu palavras, mas uma mensagem clara e inequivocamente gravada em seu espírito, que o amor nunca morre, que a vida é um ciclo sagrado, e que, mesmo nas maiores perdas, existe uma continuidade, uma presença que zela, que cuida. Que a luz da sua irmã não se extinguira, mas se transformará, e que ela, a médica, não estava sozinha em sua jornada. Sua tristeza não foi eliminada, mas transfigurada. A dor permaneceu, mas agora vinha acompanhada de uma serena aceitação e uma fé renovada na beleza do que é eterno. A criança de luz permaneceu por mais alguns momentos, sua aura preenchendo o quarto, antes de, tão suavemente quanto veio, começar a esmorecer. Não desapareceu abruptamente, mas se diluiu na luz dourada que ainda pairava, até que restou apenas a penumbra familiar do quarto, o som da chuva recomeçando lá fora e, dentro dela, uma quietude profunda, um novo tipo de esperança. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma, aquela que pesava mais do que qualquer fardo, havia sido magicamente aliviada. As lágrimas ainda vieram, mas agora eram lágrimas de gratidão, de um alívio que parecia brotar de um poço sem fundo. A médica não contou a ninguém o que viu. Como explicaria algo tão intangível, tão divino, aos seus colegas de bisturi e diagnósticos precisos? Ela sabia que era uma experiência para guardar no mais íntimo de seu ser, uma prova silenciosa de que há mais no universo do que nossa ciência pode medir, do que nossos olhos podem ver. Sua vida não mudou radicalmente em termos externos, ela continuou a trabalhar, a salvar vidas, mas sua perspectiva se transformou por completo. Aquele toque, aquela presença, a ensinou a ver a dor não apenas como um fim, mas como um portal. Ela passou a encarar seus pacientes não apenas como corpos a serem curados, mas como almas em busca de consolo, de luz. Sua empatia se aprofundou, sua compaixão se expandiu. A chama da esperança, que parecia extinta, reacendeu-se, não com a força da negação da dor, mas com a sabedoria de que, mesmo na sombra mais densa, existe sempre uma criança de luz esperando para nos lembrar do amor que transcende tudo. E se, no fundo, a verdadeira cura não vier apenas dos remédios, mas da luz que nos encontra quando mais precisamos? E se, em nossos momentos de maior fragilidade, o próprio céu se inclina para nos sussurrar que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia? Talvez os anjos sempre estejam por perto, não em grandiosas aparições, mas em suaves lembretes de luz, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto à possibilidade do milagre que habita o invisível. Se essa história tocou seu coração, ou se você já sentiu a presença de algo inexplicável, de um toque que não era deste mundo, ou de uma luz que se acendeu em sua noite mais escura, eu te convido a compartilhar sua experiência, sua luz, nos comentários abaixo. E se deseja que mais sussurros do invisível cheguem até você, que mais histórias de fé e esperança iluminem seu caminho, então inscreva-se no canal para continuarmos a jornada juntos, explorando os mistérios que nos conectam ao sagrado.